Tribo Mãe, que bom ter a sua presença aqui hoje. Aliás, o nosso encontro de hoje será um pouquinho diferente, né, do que vocês estão acostumada, né, o nosso formato aqui hoje. E nós iremos abordar o tema avaliação materna. Tá? A gente vai começar esse tema aqui. Eu acabei dividindo ele em 2 encontros, porque como é um formato diferente, né, no qual vocês vão me ouvir, mas não da mesma maneira que, né, os nossos outros encontros, que tem mais um formato estilo palestra, né? Mas vocês vão entrar em contato com os seus próprios sentimentos, perspectiva e vão avaliar as suas maternidades, né? De maneira mais dinâmica, através de algumas atividades. E como é um trabalho mais mão na massa que a gente vai fazer aqui hoje, eu resolvi dividir em 2, até para ficar mais fácil de vocês acomodarem, né, dentro da rotina de vocês, né? Não ficar tanto tempo aqui parado fazendo esses exercícios que a gente vai passar, e também porque muitas coisas, né, na nossa área emocional a gente vai mexer, então muitas coisas podem aparecer quando a gente está avaliando um papel que é tão importante assim como é a maternidade para vocês, tá? Então vai ser dividido em 2 encontros, a gente começa hoje e na semana que vem a gente continua esse processo. Então eu separei as atividades, inclusive para dar uma fechada, né, uma certa uma espécie de fechamento para que vocês continuem aí durante a semana fazendo alguns dessas reflexões, dessas buscas, dessas avaliações, e na semana que vem a gente fecha, tá? É claro que tudo de maneira bem simples, pensando na maternidade, como vocês consigam, para que vocês consigam encaixar isso aí dentro da sua rotina, tá? Então, para esse encontro, eu gostaria que você tivesse papel e caneta na mão, tá? Se você quiser, pode ser lápis colorido, pode ser caneta colorida. É o seu projeto de avaliação, que não tem nada de formal, que não tem nada desse olhar de vou avaliar para me criticar. Normalmente, quando a gente tem essas fases de avaliação, né, nos nossos empregos, muitas vezes, é um momento de tensão, até para entender se a gente vai ser avaliado de maneira justa, como vai ser essa avaliação. Então, esse é um momento no qual você vai olhar para a sua maternidade, né? Então, é claro que a gente vai trabalhar sempre com um olhar de empatia e tudo mais, mas olhe isso como essa parte do nosso trabalho, quando a gente vai lá, senta, conversa, escuta a respeito do nosso desempenho no trabalho, recebe avaliação, faz ali, né, um monte de estratégias de melhoramento dentro do nosso trabalho. Então, não olhe para isso como algo pesado, negativo, muito pelo contrário. Então, se quiser usar de canetas coloridas, lápis colorido, fique à vontade, esse é o seu projeto de autoamor, inclusive, tá? Então, recapitulando novamente, os nossos últimos 4 encontros, nós temos seguido meio que uma linha de pensamento, né? Claro que cada tema a gente começa e termina, né? São temas individuais sendo trabalhados para ficar bem destrinchado aqui, mas existe uma linha de pensamento trazendo assuntos que estão de mãos dadas uma com a outra, entende o que eu quero dizer? Então, nós começamos no primeiro encontro falando sobre o olhar de reconhecimento externo, né? Aquele que vem dos nossos cuidadores, principalmente dos cuidadores primários, né? Mas dos cuidadores que estão ali ao nosso redor, pessoas que têm relevância, importância na nossa vida, até futuramente como, por exemplo, uma professora, um treinador, né? Alguém que treinava algum esporte contigo, né? Enfim, pessoas que são importantes para você, talvez alguém da catequese relacionado à religião. Então, o olhar externo, né? E como ele impacta na construção do olhar interno, do meu autorreconhecimento. Então, a gente falou de reconhecimento externo, falamos do reconhecimento interno. Depois, nós falamos da construção do autoconhecimento, né? Qual que é esse meu olhar, o quanto eu conheço de mim, o quanto desses rótulos permanecem até hoje na minha vida e me regem de alguma maneira. Depois, nós falamos sobre
como ambos esses olhares contribuem para a formação da nossa autoestima, né? Eu falei para vocês que a autoestima vem dessa formação. Inclusive falei para vocês que a nossa autoestima está pouco relacionada com o que está fora. Então, independente da roupa que eu uso, do corpo que eu tenho, do cabelo que eu tenho, né? A autoestima tem pilares muito mais dentro, né? E vai vir lá da gente pequenininho, ouvindo dos nossos pais que a gente era linda, amada, que eles confiavam na gente, que você é capaz, ou todo um olhar de reconhecimento contrário a isso, que você era bagunceira, que você dava muito trabalho, sempre foi rebeldinha, né? Então todas essas falas são rótulos que impactam na nossa autoestima. E no último encontro, né, da semana passada, nós falamos sobre como tudo isso vai impactar nas nossas escolhas, na nossa maneira de fazer escolhas e nas escolhas que nós tomamos na nossa vida. E hoje nós vamos parar com atenção, com empatia, para autoavaliação da nossa própria maternidade. E é claro que eu não poderia abordar, né, um tema desses sem deixar de lembrar que nós precisamos ligar a nossa empatia no volume mais alto, para que essa autoavaliação seja uma ferramenta para enxergarmos aonde nós estamos falhando, aonde nós temos exagerado, aonde nós temos negligenciado, mas também aonde eu estou fazendo muito bem, aonde eu tenho me superado, aonde eu tenho passado as minhas expectativas, né? Porque isso também, essa valorização desse auto-reconhecimento, né? Também são coisas que nos ajudam a persistir, a querer ser ainda melhor, a melhorar, inclusive, né, as partes no qual não está de um jeito que eu gostaria que tivesse e assim por diante. Tudo bem? Então, é importante que tudo isso aconteça de maneira construtiva, com um olhar que não vai me congelar no julgamento, né, naquele martírio, mas com uma amplitude de visão, abrindo, né, o meu campo de visão, para que eu possa encher, né, o meu potencial, né, enxergar, né, encher o meu potinho de potencial, enxergando aonde em outras áreas eu tô acertando, eu tô fazendo muito bem e tudo mais, tá? Então, para entender onde nós somos capazes de crescer, sim, de melhorar, sim, de regular, sim, de fazer diferente, sim, mas também na autoavaliação eu vou descobrindo o quanto eu tenho sido incrível em diferentes áreas, tá? Então, visando única e exclusivamente a melhoria do seu bem-estar e do seu desempenho materno. Então, nós vamos tirar uns minutinhos aqui para nos lembrar que temos feito o melhor que podemos fazer nas circunstâncias em que temos, com os recursos que nos é possível. Então, às vezes eu vejo outras mamães com desempenho materno muito maior que o meu, né? Fazendo várias outras coisas que eu ainda não consigo fazer nesse momento. A gente não tá olhando para a maternidade de ninguém, né? É uma autoavaliação materna. Então, eu tô falando sobre as minhas expectativas, o que eu tenho realizado, o quanto eu vou de encontro com a maternidade que eu gostaria de construir, o quanto eu tenho pegado outros caminhos, às vezes até mesmo por influência, né? Eu sempre quis ser uma mãe mais easygoing, mas às vezes o que eu consumo nas redes sociais tá cheio de mamães mostrando que elas fazem atividade assim, atividade assado, comidinha assim, comidinha assado, e, né, e veste a criança de uma maneira X e arruma o cabelinho da maneira Y e ainda leva para fazer um esporte, ainda a mãe vai fazer um outro esporte para ela, e às vezes eu acabo me sobrecarregando, sendo que quando eu levantei as minhas expectativas ali na gestação, eu tinha dito para mim mesma que eu gostaria de ser mais easygoing, eu gostaria de ser mais leve, e acabo que por não parar, analisar, autoavaliar a minha maternidade, eu acabo levando as coisas no piloto automático. Então é para isso que a gente está aqui hoje, para sair do piloto automático e perceber como eu tenho executado esse meu papel,
tá? Então, cada uma de vocês tem uma história de vida diferente, com impactos diferentes, né? E esse encontro não tem o objetivo de comparação. Até mesmo por isso que eu não quis fazer essa dinâmica no nosso chá da tribo, né? Que é onde vocês compartilham, conseguem eu falar um pouquinho, uma ouvir a outra e tudo mais, para que vocês se sentissem mais confortáveis e sem pressão ou julgamento, porque nesse tipo de dinâmica que a gente vai fazer hoje, não é sobre compartilhamento, é sobre o seu olhar para você mesma, né? E entender o quanto você está satisfeita com a maternidade que você está levando. Então nós vamos começar entendendo por que nós vamos fazer uma autoavaliação materna. Né? Às vezes a gente fica um pouco com medo, com receio de que se eu avaliar a minha maternidade, eu vou ficar decepcionada comigo mesma, eu vou ficar triste que eu não estou fazendo tudo que eu gostaria de fazer, e a gente vai alinhar expectativas, né, e o que é possível também. Então nós vivemos em uma sociedade acelerada, né? A maioria de nós vive uma vida atarefada e também acelerada, né? Aonde muitas vezes nós nos damos conta somente do tempo que passou. Como, por exemplo, nós já estamos na metade de 2022, né? E vocês sabem que em uma piscada de olhos o verão acaba, o Halloween passa e já é Natal outra vez, né? As coisas, esses marcos, inclusive, né? Final do verão, começo do outono, Halloween, e aí já chega o Natal, inclusive, né, como eles são grandes marcos que nos fazem pensar sobre o tempo, acaba que quando a gente só presta muita atenção nesses grandes marcos, a vida passa ainda mais rápido. Porque aqueles dias que são dias de rotina, dia que nada de extraordinário acontece, é quase que não percebido. Então, dessa mesma maneira, muitas vezes, nós só vamos nos dar conta de uma fase quando ela já terminou, né? E na maternidade, isso não é diferente. Então, muitas vezes a gente só vai perceber que a gente não tem mais um recém-nascido quando alguém verbaliza aquilo. Quando eu vou levar, por exemplo, na consulta de 6 meses, de 1 ano, né? Quando alguém chama o meu bebê de toddler. Aí você fala, caramba, não tenho mais um bebê, eu tenho um toddler agora, né? Então, muitas vezes a gente só vai se dar conta das fases quando elas passaram. E quantas vezes nós ouvimos pessoas mais velhas, né, nos dizendo, aproveita que passa rápido, né? Ou, se eu pudesse voltar atrás, teria aproveitado mais os meus filhos nessa fase, teria investido mais nisso, ou teria feito tal coisa diferente, né? Então, esse arrependimento que acontece em diferentes níveis, né? Não quer dizer que é um arrependimento de minha Nossa Senhora, eu não vivo mais bem por causa disso, mas, poxa, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter feito mais. Ele normalmente acontece por essa falta de consciência da vida que nós levamos. Então, a autoavaliação, ela não vai nos blindar de arrependimentos, tá? Não é isso. Mas ela vai nos ajudar a praticar esse mindfulness, né? Como a Marília aqui sempre diz, né? A maternidade consciente ou a parentalidade consciente, que eu sempre trago tanto para vocês e bato nessa tecla de viver a vida mais consciente, presente naquele momento, aproveitando o cheiro, gosto, prestando atenção nos detalhes, sentindo as texturas, estar com a cabeça ali naquele momento, né? Então, para que cada vez mais, né, nós possamos estar presente na nossa vida, né? E é bizarro até falar isso, né? Estar presente nas nossas próprias vidas, mas estar vivendo no momento em que nós estamos vivendo. Então, fazendo ajustes necessários, né? O quanto antes, inclusive, não só para o bom desenvolvimento dos nossos filhos, mas para criar memórias afetivas, para que a gente também possa estar construindo um melhor maternar, um maternar onde eu consigo curtir, aonde seja mais gostoso, aonde eu sinta que eu estou sendo honesta comigo, né? Com a maternidade que me faz bem também, né? Então, para que lá no futuro
quando nós relembramos dessa fase, né, que a primeira sensação que nos vem à memória não seja nossa, Deus me livre, aquela fase conturbada, eu não voltaria jamais para a fase que meus filhos eram pequenininhos, porque, nossa, dava muito trabalho, me sugava muito, não foi um momento feliz para mim. Para que essa não seja, né, a primeira memória ou o primeiro sentimento que te venha quando lá na frente seus filhos estiverem indo para a faculdade, né, que não seja aquele sentimento de putz, devia ter aproveitado mais, devia ter vivido mais eles, né? Ter colocado, às vezes, sei lá, o trabalho em segundo plano ou o meu celular em segundo plano para estar ali com eles. Eu deveria ter me colocado mais no foco do meu cuidado, do meu autocuidado, porque daí eu teria aproveitado melhor os meus filhos, para que a gente chegue lá nesse momento da vida e olhe para trás e diga, eu vivi o máximo que eu pude desse momento e foi maravilhoso, claro, com as suas dificuldades, com os seus desafios, mas o que eu tiro de resumo dessa vida que eu vivi foi que eu colhi muitos frutos bons, tá? É nesse sentido que a gente tá aqui hoje. E como vocês me conhecem, né? Sabem que eu vou começar do quê? Da fundação, né? Então, o que é autoavaliação? A autoavaliação, ele é um processo que vem em seguida do autoconhecimento. Então, por isso que a gente está fazendo essa linha, né? Por isso que os nossos encontros andam tendo uma certa sequência. Até para que vocês, ao participarem dessa autoavaliação, levem em consideração tudo que a gente já trabalhou antes. O olhar externo do outro, o olhar interno meu para mim mesma, minha autoestima, os impactos nas minhas escolhas, né? O porquê que eu faço essas escolhas e assim por diante. Então, quando você avalia a sua maternidade aqui, você não avalia de uma única perspectiva. Então, o processo de autoavaliação são ferramentas, né, que podem mudar o seu jeito de pensar, de agir, né, podem transformar a sua maternidade, né, se elas forem, claro, acompanhadas, né, de uma execução plena, de um bom plano de ação, né, pode significar uma transformação na sua vida, inclusive, uma transformação para muito melhor, porque a gente vai estar olhando para a realidade que você vive, percebendo aonde é possível mudar, aonde eu ando fazendo de um jeito que não é o meu jeito, né, onde eu não estou sendo honesta comigo, pode até ser bom, mas daquele outro jeito é ainda melhor para mim, né? Talvez não esteja na moda, mas para mim eu me identifico muito mais com esse outro estilo de maternidade, né? Então esse é o momento para olhar para você. Isso faz tão bem para nossa saúde mental, né? Esse parar e me observar, né? Me avaliar no sentido de me ver. Porque quanto que a gente passa da nossa vida, muitas vezes, sem se olhar. Às vezes a gente recebe um elogio de alguém que fala, ai, eu admiro tanto a maneira que você faz X coisa, e você fala, gente, nunca tinha percebido que é legal mesmo o jeito que eu faço, que é de uma maneira saudável, que é de uma maneira funcional, né? Enfim, às vezes é o outro que precisa me notar, verbalizar uma coisa que eu faço diariamente e eu nunca percebi que é algo legal, né? E de novo, a gente veio daquele lugar onde desculpa, se avaliar e afirmar para você mesma, né, que você tem sido uma excelente mãe, tem sido, por exemplo, na questão da alimentação, meu Deus, eu tenho sido uma mãezona. Eu pesquisei, eu procurei, tô fazendo a comidinha em casa, eu tenho me sentido super bem, faz sentido pra mim tá fazendo isso, eu tenho esse tempo pra fazer, eu gosto de fazer, enfim, eu estou alinhada com essa decisão e eu tenho feito com maestria. Parece que, meu Deus, essa pessoa se acha, né? A gente olha com olhos assim, não de muita aprovação, que é uma questão muito social, e a gente precisa fazer essa desconstrução e olhar pra gente com mais orgulho, né, de tudo que a gente tem feito, porque não há quem aguente, né, ser sempre alvo de crítica, principalmente da gente mesmo, não há quem aguente, tudo bem? Então isso quer dizer que a dificuldade em fazer as atividades que eu vou passar aqui para vocês hoje pode significar
que o seu autoconhecimento esteja precisando de ajuste, tá? Ou seja, o quanto você se conhece, o quanto você alimenta o seu relacionamento com você mesma, o quanto você tem se percebido, se reconhecido, pode estar algumas áreas aí desnutridas, enfraquecidas, que são áreas importantes para você. Então, se você perceber que tem dificuldade para responder essa atividade que eu vou passar aqui para vocês, fica o alerta, tá? Como algo a ser melhorado, o meu relacionamento comigo mesma, o meu olhar para mim mesma, a autopercepção, né? Então, caso você perceba essa dificuldade, sem se criticar, caso você perceba, tá? Mas recebendo como um alerta de preciso conversar mais comigo, preciso me levar para tomar um café, né? E ficar na minha presença, e estar comigo mesma. É ótimo sair com as amigas e eu mal posso esperar para o nosso brunch nesse domingo, maravilhoso, tá ali trocando, mas sair com você mesma para tomar um café, para dar uma volta na quadra, para ir caminhar no parque, mas para estar com você é muito importante. Até para que você se questione, se pergunte, se perceba. Nossa, eu tô com bastante dor aqui no pescoço. Eu sentei aqui no sofá agora e tô sentindo meu corpo pesado. Calma lá, o quanto que eu tenho exigido de mim. Então, esses momentos sozinhas, eles nos trazem muitas ferramentas e possibilidades de autoconhecimento, né? De conexão com a gente mesma. Então, é sempre interessante, conforme você pode, conforme a sua rede de apoio, né? Dizer para o marido, olha, domingo de manhã é o seu momento com as crianças, eu vou sair tomar um café, né? E vou ficar ali, só eu, naquele momento, curtindo o meu café, me nutrindo como mulher e conversando comigo mesma. Tudo bem? Então, se você perceber muita dificuldade para responder às atividades, fica esse alerta de dar uma regulada nesses momentos só seu com você mesma para nutrir a sua relação pessoal, tá? Então, durante a autoavaliação, você consegue entender melhor os seus potenciais, as suas habilidades e as suas competências. Por outro lado, você também vai avaliar aí os seus pontos de melhoria e as lacunas que impedem o seu crescimento. Às vezes a gente tem uma pedra no meio do caminho e não percebe que é aquilo dali que me impede, talvez, de ter um melhor desempenho em determinada área da minha maternidade. E se eu ajusto isso, se eu tiro essa pedra do meio do caminho, as coisas conseguem fluir naquele lugar ali, tudo bem? Então, a oportunidade de se autoavaliar nos ajuda em situações de frustração, principalmente, tá? De estresse e, inclusive, a diminuir a sensação de culpa, que é tão conhecida entre as mamães. Por quê? Porque muitas vezes, do nosso ponto de avaliação, né, quando estamos vivendo o momento, que você está ali no olho do furacão, aquele ponto de avaliação para a sua maternidade é uma visão parcial, é uma visão abalada pelo furacão que está acontecendo. Aí a culpa dispara lá em cima, né? Porque eu estou cansada, eu estou estressada, eu estou produzindo um montão de cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. E aí eu olho para todo aquele caos, eu olho para mim mesma e eu me avalio de uma maneira super parcial, muitas vezes injusta, né? E acaba que aquela culpa dá aquele gatilho. Então, talvez você tenha se julgado uma mãe desorganizada, por exemplo, ou preguiçosa, mas na verdade não é bem isso que tem acontecido, né? Às vezes é a sua carga mental que tá lá em cima, às vezes vocês como família não perceberam, mas você tá com a maior carga física mesmo, de afazeres, de, né, você não tem esse momento que é só seu, nem os seus banhos conseguem ser um momento pra ti, relaxante, né? Às vezes o papai tá com a criança, mas tá lá dentro do banheiro, ou tá ali perto, né, de ti com o bebê chorando, em vez de
sair, se afastar para que você consiga ter esse momento e ele vá dando conta da criança e tudo mais, não você ali tomando banho rapidamente para sair logo para dar, para dar conta do bebê, né? Por isso que a autoavaliação é um exercício de reflexão que deve ser realizado, claro, periodicamente. Gente, não consigo. Periodicamente, era isso que eu queria falar, desculpa. Tá, a gente tem que fazer de tempos em tempos essa avaliação, porque a criança cresce, né? Porque o nosso contexto muda, porque às vezes você vai voltar ao trabalho, porque talvez você vai voltar a estudar, ou porque essa criança vai entrar na escola. Então, de tempos em tempos é importante a gente fazer essa autoavaliação, tá? Então, sintam-se à vontade para rever esse vídeo e fazer os exercícios, né? Quando você sentir a necessidade, daqui 6 meses, o ano que vem e assim por diante. Eu vou deixar ele com o título aqui para ficar mais fácil de vocês procurarem depois na lupa, tá? Então, essas análises são aí uma ótima forma de entender o seu desempenho e se manter em constante desenvolvimento, tá? Alinhada com as suas necessidades do momento, porque quem tem um bebê recém-nascido tem uma necessidade, quem tem uma criança de 2 anos tem outra necessidade, quem tem uma criança de 7 tem outra necessidade, né? Então, de que você esteja alinhada com as suas necessidades do momento, tá? E com você mesma, se respeitando, se nutrindo na medida do possível. Então, às vezes eu acabo que tenho um bebê muito pequenininho e eu só consigo tirar, sei lá, 15 minutos no sábado para tomar um chazinho lá no meu garden sozinha. Aí essa criança cresce e eu não mudo isso, eu não aumento essa quantidade de nutrição para mim mesma, né? Se eu não avalio, se eu não olho e vejo, olha, agora eu consigo encaixar mais chazinhos, entre aspas, aí nessa minha rotina para dar, né, um pouco mais de nutrição para mim mesma. Por isso que essas avaliações nos coloca frente a frente com a realidade que estamos vivendo. É isso. O que eu tô vivendo agora? O que eu ando fazendo agora? Quais são as escolhas que eu ando fazendo nesse momento? Elas estão alinhadas com a minha necessidade? Elas estão alinhadas com os meus princípios? Né, com o que eu desejo para mim? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a princípio, pode parecer difícil, né? Pois enxergar a si mesma com um olhar imparcial, com empatia, exige autoconhecimento, tá? Então, estar em dia com o meu autoconhecimento, de entender, olha, eu passei por grandes traumas na minha vida, ou eu tive uma criação X, Y e Z, por isso que a minha primeira reação, o meu primeiro olhar para mim mesma é de me julgar, é de me diminuir, né? E aí saber frear aquilo e falar, isso não é o que eu penso, isso é o automático, vou tirar isso, jogar isso para lá, e agora eu vou responder novamente essa pergunta, né? Imparcial, com mais empatia. Tudo bem? Então, principalmente para quem recebeu um olhar lá na sua formação, lembra do olhar de fora? Que tudo te rotulou de alguma forma, né? Então, esteja em alerta para identificar quando que um primeiro pensamento de julgamento aparece aí dentro, né? Se pergunte, isso quem acha sou eu mesmo ou isso é coisa que eu ouvi a vida inteira que eu sou assim, tá? Para que a gente seja o mais fidedigno possível na nossa autoavaliação. Tudo bem? Então tenha isso bem fresco em mente, para que agora que a gente vai começar fazendo aqui os nossos exercícios, você consiga ser a pessoa que mais se ama fazendo esse exercício, tá? Então sim, vai ser uma atividade complexa, principalmente a primeira vez que a gente vai fazer isso, né? Mas com o tempo nós vamos nos familiarizando com esse olhar de empatia, sabendo separar o que é meu, o que eu recebi a vida inteira, o que vem da internet como expectativa social, o que eu desejo para mim, o que tá na moda e o que me faz bem. Então tudo isso é uma coisa que com o passar do tempo, quando a gente vai trabalhando constantemente, porque não basta passar o tempo, né? Conforme a gente vai trabalhando, conforme o tempo passa,
esse olhar vai ficando cada vez mais neutro, cada vez mais de empatia, e esse exercício vai ficando, sim, cada vez melhor. Inclusive, se possível, guardem essa atividade que eu vou passar para vocês compararem lá na frente, lá o ano que vem, daqui 5 anos, você falar, caramba, olha o olhar que eu tinha para mim, né? Olha como eu me via, olha como eu me avaliava, tá? Então, nós vamos começar a nossa análise pessoal. O primeiro passo é se concentrar da melhor maneira possível para esse momento, tá? Talvez você tenha um toddler aí e vai conseguir desprender 25% da sua atenção. Talvez o seu parceiro saiu com a sua criança e você vai conseguir desprender 100%. Às vezes o seu bebê tá dormindo e você vai ficar com um olho no gato, um olho no peixe, né? 70% aqui, 30% ali, mas enfim, o que você puder, do que for possível nesse momento, dentro das suas circunstâncias, e tá tudo bem, tá? Se dessa vez a atenção não seja tão plena aqui. E que você separe, né, um bom tempo aí para fazer essa autoavaliação, sem interrupção, né, que te distraia, focando mesmo, sabe como a gente se dedica quando a gente está numa empresa e a gente para, e a gente dedica, e a gente faz, e a gente coloca todo o empenho naquilo. Faça isso por você também, né? A gente faz isso por um sistema, né, para enriquecer um sistema, inclusive, e não dedica esse mesmo tempo, essa mesma atenção para nós mesmos, que né, devemos ser a pessoa mais importante no mundo para nós, tá? Então, nós vamos começar escrevendo no papel expectativas do papel materno. Pega a caneta, pega o lápis, escreve aí como se fosse um título, tá? Mas não no meio do papel, que você vai usar esse papel para mais coisas. Então, por exemplo, deixa eu pegar um papelzinho aqui também. Eu vou pegar um papelzinho pequenininho, vocês peguem um papel maior, tá? Então, vocês vão escrever assim, ó. O título aqui e embaixo vocês vão escrever as coisas que eu vou pedir. Então, você vai escrever expectativas do papel materno. E embaixo, eu gostaria que você escrevesse todas as características que você sonhava em desempenhar e ser quando você ainda não era mãe, tá? Então, pode ser tanto quanto você antes de ser mãe, quando você se imaginava, ai, quando eu for mãe, eu vou querer fazer assim, eu vou querer fazer assado. Ou pode ser que só na sua gestação você pensou sobre isso, né? Então, antes de você ter o bebê nos seus braços, eu gostaria que você escrevesse embaixo expectativas do papel materno e quais foram as suas expectativas. Então, permita-se caminhar na sua história, se relembrar grávida, o que você dizia a você mesma que queria ser e até o que você dizia que não faria de jeito nenhum quando fosse mãe, tá? E lembre-se, essa atividade é só para você. Ninguém vai ler isso. Então, seja o mais honesta possível que você conseguir. Quanto mais honesta você for com você nesses exercícios, mais você consegue, inclusive, se analisar com base no real, tá? Então, sem papas na língua, coloca aí até aquilo que você falava assim, quando você via uma mãe fazendo tal coisa, você dizia, eu quando for mãe não vou fazer isso. Pode ser que você realmente não tenha feito, pode ser que você tenha feito, sim. Por enquanto, a gente tá falando de expectativas. Eu sei que vocês já têm a realidade de viver, né, de ser mãe, mas eu quero que você caminhe na sua história lá para trás, quando você não era mãe. E coloque aí debaixo desse título, expectativas do papel materno, quais eram as suas? Que tipo de mãe você queria ser? A que não dava açúcar para sua criança, a que não deixava a criança ver TV, a mãe que era presente, que dizia muito palavras de afirmação, eu te amo, nananá. Escreve no papel quais eram as suas expectativas. E pause o vídeo aqui, faça essa primeira atividade, tá? Não continua assistindo antes de terminar de responder essa primeira parte, tá? Então pause agora e responda essa primeira parte do exercício. Agora, eu gostaria que você escrevesse no papel. Pode ser assim, ó, do ladinho ou embaixo, tanto faz.
Você escreveu o primeiro título aqui e escreveu as coisas embaixo. Agora você vai escrever outro tópico aqui do lado ou embaixo, dependendo do seu papel, e vai escrever as coisas embaixo aqui também. Nesse segundo tópico, eu gostaria que você escrevesse no papel primeiras frustrações. Então a gente falou de quais eram as suas expectativas maternas. Agora eu quero saber quais foram as primeiras frustrações, tá? Que pode ser em diferentes fases. Pode ser assim que o bebê nasceu, pode ser quando o bebê tinha 1 ano, né? Mas quais foram as suas frustrações, tá? Às vezes você desejava levar a maternidade de um jeito, mas não foi possível, tá? Às vezes você continuava querendo, mas o contexto não era possível. Então você teve que lidar com um tipo de frustração ali. Ou às vezes você queria, tinha até como, mas acabou não conseguindo fazer daquela maneira que você gostaria, né, que tivesse sido feita. Então pode ser em relação à sua amamentação. Às vezes você queria amamentar em livre demanda e acabou passando para horários fixos porque sentiu que te sugava demais, não era para ti, para você funcionava melhor em horários fixos, ou passou por uma mamadeira. Então essa foi as suas primeiras frustrações. Às vezes você tinha na sua mente que você não queria ser uma mãe que gritasse, mas já gritou algumas vezes com os seus filhos, tá? Então, novamente, essa lista é somente sua, tá? Ela não está aqui para ser uma punição, né? Mas um exercício de autoconstrução, para que você seja cada vez mais a sua melhor versão. Então escreva aí, não precisa ser só dos primeiros meses, pode ser até o momento de agora, né? Quais foram essas frustrações da sua maternidade? Seu filho tem 3 anos, tem 5 anos, então vá linkando aí todas essas frustrações maternas. Quais foram as frustrações maternas que você já teve que lidar até aqui? Então pausa esse vídeo, responde essa atividade e depois aperta o play de novo. Agora eu gostaria que vocês escrevessem no papel novamente, pode ser do lado, assim como eu falei para vocês, ou pode ser embaixo. Então a gente vai falar do terceiro tópico aqui. E eu gostaria que você escrevesse lá nesse terceiro tópico, superação. Superação, tá? Superação no papel, né? No seu papel materno. Então escreva embaixo todos os desafios maternos que você se superou, que você venceu, até que você não imaginava que seria capaz, ou dos mais pequenininhos que você acreditava que você ia conseguir, você conseguiu mesmo, né? Então todas as suas superações, lá do momento em que o bebê nasce, até a idade que o seu bebê tem hoje, ou o seu filho, né? A sua criança, tem hoje, tá? Pode ser assim, dos mais simples. Por exemplo, eu tinha pra mim que eu não ia conseguir cuidar do umbiguinho do bebê, que tinha um pouco de gastura, que não era pra mim, e eu acabei fazendo. Ou banho no recém-nascido, achei que eu não ia conseguir, e nossa, foi natural, ou não foi, mas eu insisti e eu consegui fazer. Então, das menores superações até as maiores superações também, tá? Ainda que você tenha grandes superações, né? Às vezes você não passou por um parto tão positivo, acabou tendo que passar por grandes superações, ou às vezes o seu bebê, a sua criança ficou doente, precisou ser internado e tem grandes superações aí. Não esqueça também de colocar as pequeninas, tá? Essas superações de dia a dia também, tudo bem? Pause o vídeo, responde aí, coloca as suas superações. E por último, eu quero que você escreva a mãe que eu sou hoje. Como título lá, mais uma vez, lá em cima ou embaixo, né? Não sei como você está fazendo aí, mas coloca lá, a mãe que eu sou hoje. E descreve no papel todas as suas qualidades como mãe hoje, tá? Desde as que você mais se orgulha, até as que você sabe que você precisa melhorar, mas tem ali um orgulho, né? Eu não estou, talvez, fazendo da maneira mais perfeita ou na quantidade que eu gostaria de estar fazendo, mas eu estou fazendo, tá? Coloca aí a mãe que eu sou hoje e todas as qualidades dessa mãe.
Quem é você como mãe? Quais são as suas características, né? Quais são as suas marcas registradas como mãe, né? Se alguém tivesse que listar, imagina que tem alguém lendo essas características e você falaria, sou eu, essa mãe sou eu, tá? Então coloca aí as características da mãe que eu sou hoje. Pausa o vídeo novamente aqui, responde e depois volta. Agora que você terminou de responder todas essas atividades, eu gostaria que você lesse em voz alta para você mesma, é para você ouvir, o título e todas as características que você elencou, tá? Então, a mãe que eu sou hoje, todas as características. A minha expectativa no papel materno, todas as características. Leia em voz alta, para que você se escute. Não precisa ser super alto, mas para que você se escute. Leia novamente o título e todas as características que você elencou para cada uma dessas atividades. Leia e, se for preciso, leia mais uma vez, tá? Enquanto você lê o título e as características, eu gostaria que você percebesse as suas emoções. Quais são os sentimentos que vêm, quais são as lembranças que vêm, dá vontade de chorar, dá um nó na garganta, dá uma embargada na hora de ler aquilo dali de novo, as expectativas, as frustrações, qual que é a memória que fica mais latente. Então você tá lendo e me fica toda vez lembrando daquela vez que eu estava com mastite. Então preste atenção nos sentimentos, no seu corpo físico, às vezes te dá uns arrepios, né? Ou às vezes você tá se sentindo ficando tensa conforme você vai lendo todas essas características, mas preste atenção em você enquanto você lê em voz alta, tá? Pausa o vídeo e bora ler. A garganta hoje tá... Mas vamos lá. Agora que você leu as características que você colocou, todos os tópicos, né? Que você prestou atenção em como você se sentia, eu quero te fazer algumas perguntinhas pra gente refletir a respeito disso, tá? E vai se respondendo. Se preciso for, assim que eu terminar de fazer a pergunta, você pausa e dá um tempo para você mesma responder, escuta outra pergunta, pausa, dá um tempo mesmo, né? Responde em voz alta ou dentro da sua cabeça, em pensamento, enfim. Eu quero que você responda essas perguntas e faça essa reflexão, tá? Como você se sente ao ler todos esses pontos em voz alta? Cada um desses títulos. Você sente que muda a emoção para cada um deles? Quando eu leio as minhas expectativas maternas e quando eu leio a mãe que eu sou hoje, as emoções são diferentes, os sentimentos são diferentes, os pensamentos são diferentes? Quais são as memórias mais marcantes, tá? Quais são as sensações aí que te permeiam ao ler e se relembrar dessa trajetória, né, da construção da sua maternidade, do seu papel materno? Quais são as memórias que ficam vindo mais para ti? Quando você pensa em você antes de ser mãe, quando a gente falou ali das expectativas, qual que é a memória, a emoção que você sente? Talvez é nossa, eu sabia muito pouco, eu tinha pouco conhecimento a respeito do que seria a maternidade, do quanto me exigiria. Oh, meu Deus, eu viajei na maionese achando que eu ia dar conta de fazer tudo isso. Então, em cada um desses tópicos, né? Quais são as memórias mais marcantes? Quais são as sensações mais marcantes, né? Os pensamentos mais marcantes? Não esqueça de usar uma boa dose de autocompreensão nesse momento, né? Para não se criticar demais, não ficar tirando sarro de si mesma, né? Para que isso não atrapalhe a sua motivação. Porque nós estamos aqui para ajustar a nossa construção pessoal. E quando eu preciso fazer o ajuste de alguma coisa, é importante que eu perceba o que realmente precisa ser ajustado, tá? Então, sem críticas nesse momento, de se perceber, de, né, ter essa reflexão a respeito de tudo que você escreveu. Porque se, por exemplo, estamos consertando um carro e alguém negligencia que, sei lá,
a roda traseira tá furada, e a gente não vai fingir que aquela roda traseira não está furada porque eu estou escondendo aquilo, isso vai continuar atrapalhando o desempenho desse carro, certo? Quanto mais eu tenho essa honestidade para olhar para o que precisa ser melhorado, mais rápido ou melhor eu consigo atender essa necessidade de melhora, tudo bem? Mas também percebam o quanto você tem acertado. Às vezes a sua expectativa materna era uma, e em determinadas áreas você é muito além das suas expectativas maternas, né? Ou às vezes você pensou que o melhor seria tal coisa, para minha criança eu vou fazer um quarto Montessori. Você fez, não deu muito certo, então tem uma frustração ali de não dar muito certo, mas você atendeu a necessidade da sua criança e comprou um bercinho, né? Então olha que superação. Eu tinha uma expectativa. Ao ser frustrada, desculpa, ao ser frustrada essa expectativa, porque ela não cabia somente a mim, estamos falando de um serzinho no qual, quando eu criei a expectativa, eu não conhecia esse ser, né? Então essa questão foi frustrada, essa expectativa foi frustrada. Ainda assim, eu soube fazer o ajuste e atender a necessidade da minha criança. Se orgulhe disso, de você ter sido flexível, resiliente, né? Uma excelente mãe, inclusive, para aquela criança e a sua necessidade em específico. Tudo bem? Então, faça essa análise com carinho de tudo que você escreveu, tá? E essa reflexão, ela é muito rica e ela não pode ser rasa. Tá? Por isso que eu queria que vocês tivessem mais tempo, pudesse pausar, pudesse responder, né? Ter essa conversinha um pouco com você, para que isso se estenda, inclusive, aí durante a semana, para que a gente finalize só na semana que vem. Depois disso, já ter sido um pouco mais digerido aí. Então, eu vou finalizando a primeira parte desse encontro por aqui, para que você pense, repense, pense amanhã de novo, com a cabeça mais fresca, fora da atividade, né? Para que novas reflexões surjam, para que algumas memórias talvez apareçam por aí, né? Venham para a superfície e para que você vá elaborando tudo isso de maneira gentil, tudo bem? A autoavaliação é gentil. Então, no nosso próximo encontro, nós daremos continuidade a esse exercício e vamos passar para a fase de construção dessas mudanças que você deseja fazer, né? Dessas questões que você acha que tem que melhorar, né? E vamos, inclusive, também falar mais sobre tudo que você tem feito de bom, acertado, se superado, enfim, para que esse orgulho seja sempre nutrido, para que você tenha orgulho, sim, do seu desempenho, tudo bem? Por hora, eu quero terminar com uma frase de Nelson Rodrigues, que eu acho muito linda, que faz muito sentido, inclusive, nesse processo que a gente está passando aqui, para fechar com chave de ouro. Então, respira fundo e presta atenção nessa frase. Ele diz assim: aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. É uma frase super curtinha, mas uma frase que, se você parar para refletir a respeito dela, ela diz muita coisa. Ao longo da minha vida, eu aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Quanto é difícil, né? A gente ir tirando essas amarras, tirando essas vestimentas que a sociedade coloca, que me diz que boa mãe é isso, que para que eu seja uma mãe com bom desempenho eu tenho que fazer X, Y, Z, A, B, C, D, né? Como é difícil ir tirando o que é do outro, o que é da sociedade, o que é machismo, né? E ir sendo eu, e ir me descobrindo, e ir me entendendo, e ir me respeitando e dizer: tá tudo bem se é moda isso, tá tudo bem se tá todo mundo fazendo, pra mim e pra minha criança não funciona, dentro da nossa rotina não faz sentido, ou eu não gosto, eu não quero, e tá tudo bem, né? Não, você não tem que se desrespeitar. Eu não gosto desse estilo de educação, mas estão dizendo que é o melhor, então eu vou mudar toda a minha vida para fazer dessa maneira, né? Se não faz sentido para ti, entende o que eu quero dizer? Então, Nelson Rodrigues diz: ao longo da minha vida, aprendi a ser o máximo possível
de mim mesma. E esse é o objetivo desse encontro, né? Esse é o objetivo dessa tribo. Porque eu sei que você é capaz de ser a melhor versão de você mesma. E aí você precisa acreditar nisso também, né? Você é uma obra-prima. E ser o máximo possível de você mesma traz muita saúde mental, traz muito equilíbrio, autenticidade, a vida se torna mais leve. Normalmente o peso vem dessa necessidade que nos é implantada de suprir as expectativas do outro, as necessidades do outro, né, de uma sociedade e assim por diante. Então que vocês também aprendam a ser o máximo possíveis de vocês mesmas. Tudo bem? Então a gente se encontra na semana que vem para finalizar esse tema. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser mandar lá no grupo, fica à vontade. Se quiserem mandar no privado para mim também, não há problema nenhum. E a gente se vê domingo para pro nosso brunch. Tô muito animada para ver vocês, tá bom? Um beijo.